Muita gente diz que já está tarde demais para comprar Bitcoin, né? Mas dá até para entender, né? Bitcoin já chegou a custar menos de 5 centavos e já chegou a bater 126 mil dólares por unidade ali, né? Um aumento aqui de um número gigantesco por cento aqui, né? Então, é de se pensar realmente, pô, será que ainda vai subir mais isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Bitcoin, como a gente pode olhar aqui, tem um fornecimento máximo de 21 milhões de bitcoins disponíveis aí, né? E só 19,97 bitcoins foram minerados aí. Isso vai demorar aí mais uns 100 anos para terminar de minerar todos, tá? Se você quiser entender um pouco melhor disso, vai entender um pouco das recompensas do Bitcoin e do halving também, né? Mas basicamente o halving ele reduz a oferta de novos bitcoins ao longo do tempo, né? Então, à medida que o tempo vai passando, cada vez menos bitcoins são minerados e a oferta é cada vez menor, né? Então, a gente tem aqui uma escassez programada, né? E é uma coisa imutável, não vai mudar, está no código, na blockchain, né? E aí, a gente pode dar uma olhada aqui também no M2 global. Isso aqui, na verdade, esse M2 aqui é dos Estados Unidos, não é o global ainda, né? Mas é a maior economia do mundo, então pesa muito nessa análise aqui que eu estou fazendo, né? A gente tem aqui o M2 nada mais é do que todo o dinheiro, toda a oferta de dinheiro físico em circulação nos Estados Unidos, né? Além de depósito bancário, enfim, coisas que tem fácil conversão ali, né? Tem fácil liquidez em dinheiro, né? E olha isso, desde 1959 só sobe isso. Então a gente pode aqui até brincar que na vida a gente tem duas certezas, né? Uma é a morte, a outra é que os Estados Unidos vai imprimir dinheiro. Mas não é uma exclusividade do governo dos Estados Unidos, tá? Se a gente olhar no Brasil, tá a mesma coisa também, ó. Só sobe o M2 do Brasil desde sempre. E se você olhar o global também assim, e de 99,99% dos países também, né? Então a gente tem um ativo que é escasso e um dinheiro que é impresso infinitamente, né? E aí a gente tem, vamos pegar aí por exemplo, se a gente tem hoje 2 trilhões de capitalização de mercado no Bitcoin, isso representa aí mais ou menos 10% aqui do M2 dos Estados Unidos. Né? Se esse M2 seguir subindo, chegar aqui em 40 trilhões e a gente mantiver ali os 10%, o Bitcoin já vai para quase 4 tri de capitalização, já dobraria de preço. Então a gente não precisa nem aumentar a porcentagem de participação do Bitcoin no M2 para que ele aumentasse de preço, uma vez que o dinheiro é impresso para sempre. Né? A gente tem cada vez mais ETFs também sendo aprovados. Né? ETF é fundo de índice, né? Então as pessoas podem ir em banco e comprar um fundo vinculado ao Bitcoin, né? E isso facilita muito que dinheiro institucional entre e grandes quantidades de dinheiro entre também. Então a gente pode olhar aqui ó, a listinha de todos os ETFs de Bitcoin que já foram aprovados e olha o tanto de dinheiro que tem neles, ó. 74 bi, 19,2 bi, 15,56 bi. Então isso aqui facilitou muito a entrada de dinheiro também no Bitcoin, né? No início, quando surgiu o Bitcoin, era só pessoas comuns que compravam. Na verdade, era quase que um meme, né? As pessoas compravam de brincadeira, né? E aí, ao longo do tempo, outras pessoas passaram a comprar, né? E hoje a gente já tem até bancos disponibilizando isso para o dinheiro institucional ali comprar. A gente tem grandes bilionários comprando, né? Então, se você pesquisar aqui, por exemplo, Michael Saylor, ele tem bilhões em Bitcoin, né? E não é só ele, tá? Se você olhar, você vai ver vários outros que têm isso em carteira. Então, é, o Trump tem, e tem várias pessoas, vários bilionários aí que têm um patrimônio em Bitcoin já. Então, mais um motivo de adoção ali, né? Adoção aumentando. Então a gente tem um ativo escasso, dinheiro sendo impresso infinitamente e a adoção aumentando cada vez mais. Então, se a gente tem um ativo que é escasso e a demanda só aumenta, o que vai acontecer com o preço? Né? E se a gente ainda olhar, a gente tem cerca de 5 Petrobras em bitcoins perdidos. Tá? Essa notícia aqui é um pouquinho antiga, então já pode ser que seja até tá valendo até um pouco mais. Tá? Precisaria fazer a conversão da época aqui do valor em Bitcoin, mas nem precisa ser tão preciso assim. É só a gente olhar. A gente tem aqui mais ou menos 7,8 milhões de unidades que estão perdidas, ou seja, estão endereços que não as pessoas esqueceram a senha, perderam a carteira, enfim, não tem acesso mais a esses bitcoins. Né? Então, desses 19,97 que estão aqui, já joga aí para 12,2, 12,1 milhões disponíveis. Então, na verdade, a oferta é ainda menor do que a gente imaginava. Né? E a gente tem aqui a curva de adoção do Bitcoin. Né? Hoje, se estima aí que dos 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, mais ou menos 425 tenham criptomoedas na carteira, tenham Bitcoin na carteira de investimentos ali. Né? Então, você tem esse número aqui está um pouco desatualizado, tá? A gente pode até considerar um pouco mais alto ali, talvez 500, né? Mas daria ali um pouco mais de 5% de pessoas. Então, se a gente considerar aqui a curva de adoção,
né? A gente tem aqui os entusiastas, que representam aqui os primeiros 2,5%, que eram aquele pessoal que comprou lá no início, né? Que esse pessoal tudo ficou milionário, né? É, bilionário alguns até, né? Compraram por centavos ou por muito, muito pouco, né? 1, 2, 3, 10 dólares por unidade de Bitcoin. E a gente tem aqui os visionários, que é o próximo grupo aqui dentro da curva de adoção. Se a gente tem ali uma média de 5 a 10% de pessoas que têm Bitcoin no mundo, a gente está aqui na transição de entusiastas para visionários ainda. Né? Então, olha o espaço que a gente tem para crescer ainda. Né? Então, resumidamente, a gente tem um ativo que ele é extremamente escasso, muito difícil de se inflacionar, né? Ainda tem pouquíssimas unidades para se inflacionar, um monte perdido, dinheiro no mundo que é impresso em todos os países a rodo, Estados Unidos, Brasil, a Europa inteira, tá? A gente tem cada vez uma adoção maior por parte de bilionários, por parte de investidores, por parte de bancos, ETFs. A gente tem governos comprando Bitcoin. Então você vai pesquisar isso, você jogar reserva estratégica El Salvador ou reserva estratégica dos Estados Unidos. Você vai achar vários países que estão planejando ter uma reserva de Bitcoin. Estão mostrando aí que ele vai ser uma reserva de valor, né? Utilizado aí para se proteger é, de crises e inflação, etc. Né? Então, na minha visão, existem muitas evidências de que a gente não está tão avançado assim. Né? Lógico, dificilmente a gente vai ter uma nova fase de que todo mundo vai ficar bilionário igual quem comprou no início. Então, comprou por 5 centavos, o cara vendeu por 100 mil, não precisa nem. Com certeza ele ficou muito rico. Né? Mas imagina, é fácil imaginar até 2030, 2035, Bitcoin batendo 1 milhão, 1,5 milhão. Isso não sou eu que falo, tá? Você pode ver aí vários outros criadores de conteúdo que trazem essa visão aí, né? E por mais que não chegue a 1 milhão, se chegar a 500 mil, né, é uma oportunidade de você multiplicar ali o seu patrimônio e também uma oportunidade de você manter o seu poder de compra diante de um dinheiro que cada vez mais perde só o valor, né? Então, a realidade é que o trabalhador está fadado ao fracasso, né? Porque qualquer coisa que você vai comprar, passa um ano, está 20, 30% mais caro. Né? Então aquela inflação que a gente vê nos índices do IPCA, etc. Mentira, né? Mas enfim, compra em Bitcoin e é isso. Valeu, pessoal. Até mais.